Vamos começar, vamos iniciar o nosso painel. E eu gostaria de dizer que é uma honra, na verdade, presidir esse painel, que é dedicado a um tema que ocupa espaço no coração de todos os brasileiros. Poderia ser, a gente está aqui no Rio de Janeiro, a gente poderia estar falando apenas em relação à praia e o futebol. A gente está aqui na frente do mar. No entanto, nós vamos tratar de um tema que ele enfrenta um debate jurídico e econômico no nosso país, mas que também é uma grande paixão de todo mundo que está aqui presente, que é a tributação do esporte e dos concursos de prognósticos. Para compor esse painel, eu gostaria de convidar os palestrantes, dos quais eu vou apresentá-los na sequência, os currículos a cada fala deles, para que fique melhor e que também não fique muito cansativo a leitura de cada um dos currículos. Então, eu vou convidar para compor esse painel a professora doutora Ana Carolina Monguilô, professora doutora Fernanda Parisi, doutor Roberto Duque Estrada, professor doutor Paulo Coimbra e doutor João Rafael Gândara. Oi? Eu vou no meio. Talvez até seja melhor tirar aquela para não ficar... Será que pode? É só para não ficar vazia. Inicialmente, eu gostaria de registrar o meu agradecimento à BDF por esse convite, que me honra muito, na pessoa da sua diretora-presidente, a Bettina Gruppemacher. Então, também estendo os meus cumprimentos a todas as diretoras e diretores e demais membros dessa acolhedora casa, bem como de todos os participantes, aos meus amigos que estão aqui presentes e também a todos os participantes que estão assistindo de forma híbrida. Bom, o fato é que o esporte é realmente uma paixão nacional, mas, ao mesmo tempo, ele também é uma expressão cultural, indústria e instrumento de políticas públicas. Para demonstrar a importância desse tema e a importância desse painel com essas pessoas tão qualificadas para falar disso, eu gostaria de trazer alguns dados muito pontuais que se referem mais especificamente ao futebol, que é justamente um dos temas que nós vamos tratar mais aqui hoje. Em 2024, para que todos tenhamos ideia, todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro bateram recordes históricos de faturamento, movimentando cerca de 10,2 bilhões de reais. Bem, é muita coisa. No entanto, esse crescimento ele tem um contraponto que também é preocupante, porque os 20 maiores clubes do país acumularam déficits de mais de 1,3 bilhão de dívida no mesmo ano. O endividamento total desse grupo alcançou 12,2 bilhões de reais, o que representou uma alta de 17% em relação ao ano de 2023. Bom, esses números eles nos apontam algumas coisas importantes. Mesmo com receitas recordes, a equação financeira do futebol ela está extremamente pressionada. Todos nós que estamos aqui, pelo menos nesse congresso, sabemos que a forma como se tributa, as diversas manifestações e as diversas operações relacionadas ao futebol vão afetar diretamente o desenvolvimento, a sustentabilidade e o alcance social do esporte. Então, a tributação, que muitas vezes é um agente invisível nesse cenário, ela é capaz de acelerar ou de travar a indústria do entretenimento global, do qual o Brasil é, sem dúvida, um dos grandes protagonistas. Bom, hoje nós vamos percorrer, então, um caminho que vai unir essas paixões.
pelo menos das pessoas que estão aqui, né? Que é o esporte e o direito tributário. E eu gostaria de manifestar a minha alegria e gostaria de demonstrar também, parabenizar a ABDF por compor um painel igualitário para tratar desse tema. Porque hoje nós estamos entre 3 mulheres e 3 homens, num painel que normalmente, e que até há pouco tempo atrás, talvez até esse painel, é eminentemente discutido por homens. Então, isso tem uma representatividade muito grande, e eu parabenizo também esses 3 grandes homens e advogados, que, com certeza, abriram também espaço para nos ouvir, e que também fazem parte, na verdade, desse grande início de oportunidades para que as mulheres possam debater. Bem, então, eu desejo que o conhecimento aqui produzido nos ajude a ultrapassar os desafios que encontraremos nessa jornada do esporte, mas também a alcançar as oportunidades que o sistema tributário pode oferecer para o esporte brasileiro. Então, eu convido, para iniciar esse debate com o subtema Tributação dos Atletas, o professor doutor Paulo Coimbra. Ele, que é professor titular de Direito Tributário da Universidade Federal de Minas Gerais, é sócio fundador do Coimbra Chaves e Batista Advogados. Bem, professor, lhe passo a palavra. Você prefere subir para cá? Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Marília, pela gentil introdução. Eu gostaria de cumprimentar a todos os presentes. Obrigado. Agradecer enormemente o honroso convite que eu faço na pessoa da nossa querida presidente, professora Betina. Prazer este redobrado pela qualidade da mesa, tão florida, tão alegre e bonita. Vamos falar a respeito de um tema que não é tão recente, sem nenhuma pretensão de esgotá-lo, já que há muitas derivações que não cabem no tempo que nós temos disponível. Mas, se houver alguma dúvida, havendo tempo, poderemos responder perguntas e debater ao final do tempo. Algumas questões envolvidas são, na verdade, de direito privado, e com uma certa confusão quanto ao método aplicável no direito privado e no direito público. Muitas vezes nós vemos decisões sendo tomadas com premissas de um regime jurídico próprio do direito público para a análise tributária dos fatos geradores, que são, na verdade, relações do direito privado. As controvérsias que param em torno da natureza jurídica e possibilidade de cessão de direitos de imagem, que são tidos como direitos personalíssimos, por alguns dizem intransmissíveis, irrenunciáveis, mas dotado também de uma vertente patrimonial que pode ou não ser objeto de cessão. Essa é uma polêmica que perpassa em torno do tema. O titular, ele pode conceder a licença do seu uso de imagem ou proibir a sua utilização por terceiros. A exploração econômica desse direito, que é seu, irrenunciável, ainda que intransmissível, ela pode ser cedida, não o direito de imagem, mas a sua exploração econômica. Serviços intelectuais de natureza personalíssima também já foram palco de acesa controvérsia e ainda são motivo de controvérsia acirrada entre fisco e contribuintes. O que está no pano de fundo dessa discussão são sistemáticas distintas de tributação entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Na pessoa física, os rendimentos, como nós sabemos, decorrentes da remuneração pelo trabalho, estão sujeitas à tabela progressiva do imposto sobre a renda. Nós aqui não iremos abordar, devido à limitação de tempo, questões previdenciárias,
mas vamos fazer aqui um breve comentário e deixar aqui registrada a nossa opinião propositiva. Entendemos que as remunerações dos atletas, como são valores elevados, refletindo a atração que esses atletas geram para o seu time e para o esporte como um todo, que é um aspecto muito importante da nossa cultura, remunerações que também são necessárias para a retenção de talentos em nosso país, acaba que a incidência de contribuições previdenciárias sobre o total dessa remuneração se revelam absolutamente desproporcionais, sobretudo ao se considerar o teto para o regime que existe e prevalece no regime geral da Previdência Social. Então, para os clubes, seria realmente insustentável arcar com um custo previdenciário e seria absolutamente desproporcional tributar-se sobre o valor integral desta remuneração, quando, em contrapartida, haverá direito a uma aposentadoria sujeita a um teto, né, que seria ínfimo perto desse valor. Então, nós entendemos que, em relação aos clubes, seria bastante saudável para que pudessem as relações serem mais claras, mais formais e também mais proporcionais, que a cota patronal dos clubes tivesse um teto, se submetesse ao mesmo teto que os segurados possuem. Dessa forma, nós poderíamos ter, talvez, contribuições e relações mais claras. Mas, focando no imposto sobre a renda, temos a tabela progressiva, que vai até 27,5%. Em contrapartida, por outro lado, temos a tributação na pessoa física, que no lucro presumido perfaz a quantia de 14,53%, e muita atenção, nesses 14,53%, estão incluídos e considerados aqui 3,65% do regime cumulativo de PIS e COFINS. Isso vai mudar com a reforma. Então, nós temos aqui uma estimativa, se considerarmos o ISS de 2% a 5%, ISS cuja incidência também comporta uma polêmica à parte, se a cessão de direitos seria ou não serviço, mas nós não temos tempo também, como falei, para abordar todas as vertentes que emanam deste tema, mas nós estaríamos aí falando em média de 16,53% a 19,53%. O tema é tão relevante que há vários atos normativos que buscaram discipliná-lo ao longo do tema. Então, nós temos a medida provisória 690 de 2005, a Lei 11.196 também de 2005, a medida provisória 690 não foi convertida em lei, foi aprovada a 11.196, que buscou colocar uma pá de cal em boa parte das discussões em torno da prestação de serviços via pessoa jurídica, por pessoas físicas via pessoa jurídica. A Lei Pelé de 98, que teve alterações substanciais em 2011, também em 2015. O Código Civil, que disciplinou durante um tema, durante a 2012 e 2022, parte relevante desse tema, especificamente dispondo que um tipo societário poderia, sim, prestar serviço decorrente da cessão de direitos de imagem de seu titular, e também a Lei 14.597 de 23. Então, são vários dispositivos que nós temos que tentaram disciplinar diferentes aspectos dessa polêmica, mas ainda há discussão, apesar desse regime jurídico, e também nós veremos ainda projetos de lei em trâmite no Congresso, buscando pacificar as controvérsias que ainda remanescem. Nós temos alguns casos, olhando para as principais decisões, que refletem um pouco o entendimento das autoridades fiscais, sobretudo do Fisco Federal, em torno do tema. Alguns casos paradigmáticos, que são bastante conhecidos, trouxemos aqui para recordar. O caso Conca, ele foi julgado desfavorável ao contribuinte, foi considerada seus rendimentos que foram pagos na pessoa jurídica como rendimento de pessoa física. O lançamento se referia a valores pagos pela Unimed, que era patrocinadora do clube, mas que foram pagos diretamente à empresa aberta pelo Conca, a empresa Dario Conca Empreendimentos Desportivos Limitada.
E o entendimento que prevaleceu foi afastar da aplicação do artigo 129 da 11.196, que permite expressamente a constituição de pessoas jurídicas para prestação de serviços artísticos, científicos e de outras naturezas, basicamente atividades intelectuais, mas o esporte ali não foi considerado uma atividade intelectual, né? Há controvérsias, claro, imagina a inteligência de um jogador para, né, conseguir julgar com a maestria que o Conca julgou. Mas foi afastada também a aplicação do artigo 87A da Lei Pelé, sob o fundamento de que o dispositivo aborda somente a cessão de direito em prol do clube, não em prol de terceiros. Então, são sempre interpretações restritivas, né? E foi reconhecida a possibilidade de exploração através de EIRELI. Nessa época, estava ainda vigente o artigo 980-A do Código Civil, que expressamente previa essa possibilidade, mas, nesse caso, não se tratava de EIRELI. Então, nós já percebemos aqui uma polêmica em torno da possibilidade da cessão do direito de imagem para a pessoa jurídica e interpretações restritivas do fisco, aplicando, como nós falamos, em nosso sentir, a legislação privada com um equívoco de método, como se fosse próprio do direito público. Porque no direito privado, o que não está proibido é permitido. Então, não seria necessário uma autorização expressa da lei para que fosse possível a cessão de direito de imagem, como tem sido reiteradamente o entendimento do fisco. Como nós podemos ver, o caso Ávalos, já mais recente, também foi desfavorável ao contribuinte, um caso muito similar ao caso Conca, decisão no mesmo sentido, inclusive com remissões expressas ao precedente. Prevaleceu o entendimento que somente com a edição do artigo 87A da Lei Pelé, que foi incluído pela Lei de 2011, é que surgiu normatização quanto à cessão do direito de uso de imagem. Mesmo nesse período, a tributação deveria recair na pessoa do titular do direito, por se tratar de natureza personalíssima, a ser naturalmente tributado na pessoa física. Então, mais uma vez, o pano de fundo, essa discussão sobre a possibilidade de cessão de direitos de imagem. O caso Wagner Ferreira dos Santos, também outro caso mais recente, no mesmo sentido, resultado desfavorável ao contribuinte, fundamentação extremamente semelhante, afastando a 11.196. Temos o caso Fabiano Vieira Soares, também desfavorável, fundamentação também muito similar aos precedentes que nós já vimos. Esses casos mais recentes, na verdade, eles refletem e revelam um entendimento que tem se consolidado no CARF ao longo do tempo. De forma geral, nós temos, né, alguns casos mais antigos e emblemáticos, como o caso Guga, né, entendeu-se que o sujeito passivo deveria ser necessariamente a pessoa física, em relação pessoal e direta, e o caso Guga, os fatos ocorreram antes da vigência dos éditos normativos a que aludimos no início da exposição, seja a Lei Pelé, 11.196, ou mesmo o Código Civil, o artigo 980A do Código Civil. No caso do Alexandre Pato, houve uma decisão parcialmente favorável. Aqui nós vimos uma inovação, uma decisão um pouco diferente. Ela foi desfavorável em relação aos valores fixos pagos mensalmente pelo clube, mas foi favorável reconhecendo-se a possibilidade da tributação dos rendimentos recebidos de terceiros, patrocinadores, a exemplo da Nike, a pessoa jurídica detentora dos direitos de uso de imagem do atleta, aplicando-se aqui, e aqui é um ponto de divergência dos outros precedentes, o artigo 129 da 11.196. E o caso Neymar, também bastante conhecido, de 2017, que foi desfavorável também, e aqui com um argumento novo, né? Eles acharam que a remuneração era desproporcional, não podia ter um pagamento tão alto, né? Então, por esse motivo, tinha que ser tributado, né? Então, acharam que tinha uma manifestação de riqueza ali, digna, né, de tributação, e a fundamentação rasa, mas não discrepa muito
dos precedentes que nós já vimos. Um ponto muito importante, ao se ter um contencioso a respeito do tema, é ter o cuidado e atenção de solicitar que, caso seja considerada a tributação devida pela pessoa física, deve-se pedir a requalificação dos pagamentos feitos pela pessoa jurídica, para que aqueles pagamentos feitos a título de imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro, PIS e COFINS, que, sendo devidos na pessoa física, passam a ser um pagamento indevido. Se esse pedido não for feito logo de início, qual o risco que se corre? Ocorrer a prescrição do direito de repetição deste indébito no curso do processo administrativo. E nós vemos aqui que, em alguns casos, o tema foi apreciado. No caso do CONCA, decidiram pela impossibilidade da dedução do imposto de renda pessoa física devido, de acordo com a decisão, com o imposto, os tributos pagos pela TJ, pela inexistência de previsão legal. Um argumento extremamente formalista e que enseja um enriquecimento sem causa do erário. No caso Ávalos, Wagner e caso Fabiano Soares, se esqueceram desse tema. Não foi posto em julgamento, porque não foi requerido. E, por fim, no caso Guga, caso Neymar e caso do Alexandre Pato, houve, sim, esta possibilidade de uma requalificação e compensação com os valores cobrados. Nos tribunais, nós vemos um cenário distinto. Temos aqui o caso Belete e o caso Ratinho, onde tiveram aplicações positivas aos contribuintes. O tempo aqui já se esvai, os fundamentos estão aqui indicados, mas basicamente aplicando, o artigo 129 da 11.196, e também o entendimento de que essa autorização seria interpretativa. Essa é uma tese, um detalhe muito importante, porque ultrapassa o argumento da vigência da lei. E aqui existem outros projetos de lei e medidas provisórias disciplinando o tema, mais recentes. Uma MP de 2024 que disciplinou o tema não foi convertida em lei, mais 2 projetos de lei que estão aqui, na verdade, 4 projetos de leis aqui indicados. E, por fim, muito brevemente, nós temos atletas que não residem no Brasil, algumas considerações extremamente objetivas, importante para mitigar conflitos de competência e bitributação sobre a renda, lembrar-se da declaração de saída definitiva, analisar sempre a existência e estudar eventuais tratados que evitem a dupla tributação e o direito de dedução do tributo recolhido no exterior, desde que haja previsão de reciprocidade. Como falamos, não temos condições de abordar todas as vertentes que daqui defluem, mas esperamos ter aqui trazido uma atualização do tema e os principais pontos em controvérsia. Permaneço à disposição de todos vocês, agradecendo a atenção dispensada. Muito obrigado. Obrigada, professor Paulo. É sempre um grande aprendizado lhe ouvir. E eu acho que, se nós tivermos um tempo ao final, talvez a palavra-chave para um debate seja justamente esse direito personalíssimo, Então, muito obrigada, professor. Na sequência, para tratar de um tema extremamente relevante e histórico para o futebol, as SAFs e a reforma tributária, eu vou convidar o meu amigo querido e brilhante doutor Roberto Duque Estrada. Ele, que é sócio do Brigagão Duque Estrada Advogados, diretor da BDF, conselheiro da Abrasca, presidente do Conselho de Administração da Monteiro Aranha S.A., ex-vice-presidente do Clube Vasco da Gama e membro do Conselho de Administração da Vasco SAF. Ou seja, estamos em excelentes mãos para tratar do tema. Está com a palavra, professor. Querida, muito obrigado pelas gentis palavras. É uma honra enorme estar aqui mais uma vez na BDF, nossa casa. Queria aproveitar e cumprimentar aqui uma linha aí de passe aqui, Antônio Carlos, Bechara e Gustavo, aqui, na organização do Congresso. Entra agora o Felipe também. A professora Ana Cláudia,
tem uma obra fundamental agora sobre o assunto que o Paulo Coimbra tratou, sobre a tributação, da seção de direito de tributação dos atletas. Eu acho que recomendo a leitura do artigo dela. E vamos aqui em frente celebrar nesse congresso, eu acho muito importante, a professora Edivaldo Brito, que acho que todos temos que estar aqui amanhã na homenagem para ele. Uma semana mexeu muito comigo. Quinta-feira eu tive na missa do professor Paulo de Barros. Lembro ele indo à missa do professor Alberto Xavier, que faleceu tem exatamente 9 anos, e me emocionou muito estar ali na presença de vários grandes tributaristas que estavam homenageando o professor Paulo e que estão aqui hoje. E também fico muito emocionado aqui ver uma plateia jovem aqui, jovem interessada por esse tema, que é um tema que nós temos trazido recorrentemente nos últimos congressos. Eu tenho palestrado muito sobre a tributação do desporto, com as variáveis das bettings, dos atletas, quer dizer, de tudo que gira em torno do desporto em geral e do futebol em especial. E essa experiência realmente que eu tive profissional com o Vasco da Gama e com a SAF trouxe para mim à luz a importância desse tema e a importância econômica desse tema para o país, porque a gente é um grande exportador de atletas, né? É um grande importador agora de atletas, quer dizer, regionalmente o Brasil hoje é um polo esportivo muito importante. Então, essa é uma atividade econômica que deve ser tratada com profissionalismo. O que a gente vai ver nos últimos anos é justamente a decadência do modelo associativo, né? E a Lei 14.193 de 21 é um grande marco legislativo porque ela permitiu uma maior profissionalização e, a gente diz, a sobrevida financeira aos clubes de futebol. Essa transição do modelo associativo sem fins lucrativos para um modelo profissional de mercado traz desafios, evidentemente, para o que a gente vê hoje profissionalmente, experiências de disputas entre sócios, a questão da modelagem dos investimentos, mas isso é um processo que nós vamos chegar ao amadurecimento e vai se ver que é irreversível. Hoje, um estudo da IBSAF já mostra que existem 117 sociedades anônimas do futebol constituídas no Brasil, sendo 6 hoje atuantes no campeonato, na Série A do Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Fortaleza e Vasco. Como a gente vai ver, diferentemente das associações que são isentas de imposto de renda, CSL em algumas situações PIS e COFINS, as SAFs não são isentas, mas elas gozam de um regime de tributação específico. Esse regime de tributação ele foi previsto originariamente na lei, foi vetado pelo governo Bolsonaro, pelo presidente Bolsonaro, e depois foi derrubado esse veto no Congresso, uma vez que seria inviável você fazer a escolha da SAF se você, comparativamente, fosse para uma tributação igual a uma pessoa jurídica regular, seja pelo lucro real, seja pelo lucro presumido. Então, como é que funciona esse regime de tributação específica do futebol na SAF? Nos primeiros 5 anos de constituição da SAF, ela faz um pagamento unificado dos tributos federais, PIS, COFINS, IR, CSL, contribuições previdenciárias. Essa tributação incide a uma alíquota de 5% sobre as receitas mensais recebidas no regime de caixa. E é importante notar que, nesses 5 primeiros anos, os direitos desportivos de atleta, que é a maior remuneração, estão excluídas da base de tributação. No 6º ano, após o 6º ano de Constituição, a alíquota cai para 4%, mas aumenta-se substancialmente a base de tributação para incluir as receitas de transferência de direitos de atletas. Os tributos não estão abrangidos pelo TEF, são o ISS, Imposto de Renda sobre Aplicações Financeiras, Imposto de Renda sobre Ganho de Capital, IOF e Fundo de Garantia. Em relação à seção de direitos, a gente tem hoje, como todos sabem aqui, a disputa ainda histórica do ISS, né, sobre a questão de saber se a seção de direitos configuraria ou não prestação de serviços. Essa é uma disputa que estará superada no modelo IBS-CBS, mas aqui ainda aguarda-se o julgamento do mérito no Supremo Tribunal Federal. Na reforma tributária, foi-se identificado a necessidade de criar, na reforma do consumo, evidentemente, de criar uma disposição para assegurar a manutenção desse regime de tributação unificada e centralizada. Então, o que foi feito? Foi feito um regime específico. Está lá que lei complementar disporá sobre regimes específicos de futebol, e um deles é a atividade esportiva desenvolvida por SAF,
E a intenção do sistema era manter a possibilidade no mundo já do IBS-CBS de eu ter o mesmo regime de tributação centralizada específica. Mas ela tem ligeiras diferenças. Como a gente tinha visto no modelo original, na lei original, era aqueles 5% das receitas excluídas a dos atletas, e a partir do sexto ano, 4% incluídos os atletas. Na nova sistemática, agora a gente terá uma alíquota global de 8,5%, tá? Em que é distribuído em 4% para IR, CS, contribuições previdenciárias, 1,5% para a CBS e 3% para o IBS, sendo 1,5% para o estadual e 1,5% municipal. Ou seja, a gente tem uma alíquota global agora que já não distingue, como vocês vão ver também, a questão da base de cálculo. Mesmo nos primeiros 5 anos, entram todas essas receitas. Prêmios e programas de sócio-torcedor, cessão de direitos esportivos de atletas, que não estava lá no primeiro, cessão de direitos de imagem e os valores de transferências de atleta para outra atividade desportiva. Ou seja, existe um aumento de carga tributária significativo aqui para as SAFs. Uma outra coisa importante a gente ter presente é que a lei da SAF, justamente para viabilizar financeiramente os clubes, ela obriga que as sociedades anônimas do futebol elas paguem, usem, destinem 20% das suas receitas, isso está carimbado, das receitas operacionais, e 50% dos dividendos JCP que vierem efetivamente a pagar para o clube, a quitação de dívidas de processos judiciais, sejam trabalhistas, sejam cíveis, que o clube responde. Portanto, era uma forma de você passar esses valores para os clubes e pagar as obrigações deles, não é? E isso criou uma discussão sobre se nessa base tributável eu deveria ou não incluir esses valores que são mandatoriamente repassados. Entendo eu aqui, tal como no tema 69, a dita tese do século, da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, existe uma analogia, acho que até uma analogia maior, até mais importante, porque aqui é uma receita carimbada. Eu não posso ficar com aqueles 20%. Aqueles 20% se destinam ao pagamento de uma obrigação, não são uma receita própria, não são uma riqueza que vai ficar com a sociedade anônima do futebol. Portanto, eu entendo que essa receita deve ser excluída, mesmo não havendo uma previsão específica. E aí a gente vai ver agora, muito recentemente, uma solução de consulta COSIT 149 de 2025, que está discutindo aqui uma dúvida que a SAF Consulente fez em relação ao repasse do direito de arena. O direito de arena é os 5% do valor das receitas de televisão, direitos audiovisuais que visam remunerar o atleta e são mandatoriamente repassadas para os sindicatos. Aqui eu tenho uma situação muito parecida com os 20% ali do repasse obrigatório da lei da SAF, não é para pagar as dívidas. Aqui é algo carimbado, agora algo que eu não vou poder me apropriar. E, portanto, eles queriam saber, esse clube que fez essa SAF Consulente, essa pergunta se poderia deduzir da base de cálculo do TEF esse 5%, e, infelizmente, a Receita Federal teve uma posição dizendo não existe disposição taxativa, você tem que incluir isso na base, o que me parece um descalabro também, e eu acho que, judicialmente, os clubes, as SAFs, poderão buscar o reconhecimento da intributabilidade dessas receitas. Existe uma outra discussão, essa aqui eu discuto com vocês, é a questão dos patrocínios in natura. É muito comum que as SAFs recebam ali camisas, né, material esportivo, bens que não são dinheiro, né, e que são receitas de patrocínio. Como a legislação trata isso como receita, essa decisão em consulta considerou que eu tenho que dar valor a esses bens e oferecer a tributação na base de cálculo. Bom, agora já na lei complementar 214, tem uma questão de uma limitação de creditamento em relação às operações creditáveis, não é, no regime do IBS-CBS, em que a SAF somente pode apropriar utilizar créditos em relação a operações que é adquirente de direitos esportivos de atleta, pela mesma alíquota dessa operação. Ou seja, eu não tenho mais outras bases de creditamento além desses valores dos atletas, o que acaba dando uma neutralidade fiscal. Não me parece que exista nenhum benefício ou malefício aqui. Simplesmente ela fica neutra. O que a gente
pode levantar a discussão é: as SAFs constituídas sob a égide da lei anterior deveriam preservar, pelo menos nos 10 anos principais, 5 mais 5, as alíquotas de 5% e 4%, né, aplicando aquela base de cálculo, ou eu agora, no meio do caminho, vou estar sujeito a IBS, CBS, como é que eu vou transitar nesse momento aqui justamente de transição de um regime para o outro? Aqui, para mim, já levanta uma discussão se já a partir de 2027 eu seria tributável a alíquota de 8,5%. Aqui existe uma questão de um princípio de confiança legítima, de conhecimento da legislação, quando eu me constituir, que não deveria ser aplicado, deveria preservar esse regime anterior. Na importação de direitos esportivos aqui, eu passo a ter um tributo que eu não tinha, que é o IBS-CBS em importação, porque eu não estava sujeito ao PIS/COFINS em importação, mas, por outro lado, eu também estou desonerado aqui da exportação dos direitos esportivos, quer dizer, essa receita de exportação, agora ela está imune ao IBS-CBS. Fazer um paralelo aqui rapidamente para vocês, porque eu acho que assim, a escolha SAF associativo depende muito das situações de cada clube, depende muito da situação de gestão, que é a grande dificuldade hoje dos clubes associativos, me parece, é a questão política interna, a mutação aí dos grupos políticos que se desenvolvem na presidência dos clubes e que podem levar a um caminho vitorioso ou a um caminho de derrotas, não é? E a escolha o regime associativo, ele, obviamente, aparentemente é melhor, porque eu não pago imposto de renda, não pago ISSL, eu não pago PIS/COFINS sobre as receitas das atividades próprias, eu tenho um PIS simplificado de 1% sobre a folha, eu tenho uma contribuição previdenciária de 5%, mas o que eu discuto aqui muito claramente é eu ter todos esses, não ter esses tributos, mas, ao mesmo tempo, ser um grande devedor de imposto de renda retido na fonte sobre salário de jogador, né? Ser um grande devedor de INSS sobre salário de jogador, me coloca a dizer o seguinte: eu prefiro pagar os salários em dia, ter uma SAF organizada, do que entrar para um sistema que o clube se torna devedor como agente responsável pela retenção e recolhimento desses tributos, né? Ter presente que essa alíquota do IBS-CBS para as associações, ela aplica uma redução de 40%. Eu estou estimando essa alíquota padrão em 26,5%, mas confesso a vocês que eu já não acredito mais em que alíquota isso será, né? Vamos ver o que o nosso comitê gestor dirá. Bom, mas, enfim, eu tenho essa redução em 60% das alíquotas do IBS-CBS. Então, em conclusão aqui, e ficando perfeitamente aqui no meu tempo, eu acho que é possível que a reforma desestimule a transição dos associativos para a CBF. É possível, mas eu acho que aqui o que está em jogo na escolha SAF associativo é mais que a questão tributária. A questão tributária é um fator importante a partir do momento que eu assegurei um regime, porque eu saí de um regime que eu não tenho imposto para ir para um regime de pessoa jurídica normal, aí seria totalmente impensável eu fazer essa escolha. Mas eu ficando realmente com um regime de recolhimento unificado, com uma alíquota fixa, e se puder preservar aqueles que já se constituíram antes, eu acredito que seria uma medida bastante importante de confiança, acho que é uma grande vitória e é um gol aqui para todos nós. Então, senhoras e senhores, muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Fico à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado. Obrigada, doutor Roberto, pelas suas sempre pontuais reflexões, que, na verdade, nos instigam a pensar em estratégias fora de campo, né? Não é, então, só o protagonismo dentro do campo. As SAFs, elas são realmente históricas para o futebol brasileiro e fazem parte justamente dessas estratégias para que isso se postergue ou não no tempo, e principalmente os grandes clubes. Bem, para dar a sequência em relação aos próximos temas,
que são complementares. Eu vou trazer algumas informações para que vocês entendam a importância desses temas para o direito tributário. Enfim, hoje, as bets, elas patrocinam todos os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Apenas em 2 clubes, as bets não são o patrocinador master, aquele que tem o lugar prioritário no uniforme dos times. E, por fim, a previsão do governo federal, e isso trazido como informação pela própria Receita Federal do Brasil, é que até o final desse ano seja arrecadado 10 bilhões de reais com as apostas e os jogos online. Ou seja, isso é muito importante economicamente. E para que a gente dê a sequência, então, para esses assuntos, eu vou convidar, para iniciar, então, o subtema, a tributação das bets e suas consequências no mundo dos esportes, a professora doutora Ana Carolina Monguilô, ela que é sócia do CSMV Advogados, também é diretora da BDF, co-chair da WIN Brasil e professora do INSPER. Muito obrigada, professora Ana Carolina. Muito obrigada, Marília. Obrigada pela sua introdução, pelas suas belíssimas palavras. Eu queria começar, primeiramente, celebrando a nossa BDF, a nossa casa, a nossa família BDF, e gostaria de fazer isso cumprimentando os meus amigos queridos da diretoria, todos eles, mas eu vou falar de alguns deles que trabalharam intensamente para fazer esse evento maravilhoso acontecer. Temos aqui conosco nosso querido Gustavo Brigagão, presidente honorário da BDF, Bechara, querido Felipe Renault, temos o Carlos Adolfo, o Catão, a Dani Brigagão, o André Oliveira, as queridas Yandara e Natália, sem as quais nada aconteceria na BDF, ou seja, temos aqui um grupo incrível que faz sempre, todos os anos, esse evento, esse congresso ser o que é. Muito obrigada de coração e a minha gratidão eterna pela amizade de vocês. Muito obrigada. E, pessoal, eu vou falar de um tema polêmico, para lá de polêmico, para lá de interessante também, que desperta paixões, quiçá paixões maiores que o futebol. Atualmente, as bets, os agentes operadores de aposta, têm ocupado um relevante espaço na mídia, têm despertado paixões, e eu tenho um desafio aqui. Eu peço a vocês que tentem se despir de alguns preconceitos, abrir os ouvidos, abrir o coração e analisar alguns números, fatos, dados objetivos relativamente a esse setor, principalmente no que diz respeito à sua tributação, para juntos tentarmos chegar a uma conclusão que seja melhor, não só para o setor, mas principalmente para o país. Passando rapidamente por esse primeiro slide, ele serve só para contextualizar e explicar para as pessoas o que são os tais dos concursos de prognóstico. Concurso de prognóstico, vocês podem ver na definição que está aí no comecinho do slide, é uma expressão que abrange muita coisa. Vamos pensar em apostas de maneira geral, mas eu quero focar principalmente na definição das apostas de cota fixa, que são as operações que são majoritariamente conduzidas pelos agentes operadores de apostas, pelas bets. E o que é uma aposta de cota fixa? É um evento, é uma aposta baseada num evento real ou virtual, em que é definido no momento da efetivação da aposta quanto o apostador pode ganhar em caso de acerto do prognóstico, ou seja, de face, já se sabe quanto se vai ganhar, qual é a possibilidade de ganho. A querida Fernanda, nossa amiga da diretoria da BDF também, ela vai explorar mais profundamente com vocês o Fantasy Sport, que é alguma coisa diferente disso aqui. Mas a aposta de cota fixa é isso, eu sei qual que é o odd que eu vou ter de ganho quando eu faço a aposta.
Poxa vida, Marília, foi muito bacana você falar do potencial de arrecadação tributária desse setor, porque tem gente dizendo aí nos jornais que o setor não paga tributo. Não, mas eles não pagam, eles só pagam 12%. É uma grande mentira. Em primeiro lugar, simplesmente para obter a licença para operar e para explorar 3 marcas, essas empresas, que hoje são umas 70 autorizadas, elas pagaram 30 milhões de reais. Além disso, elas pagam IRPJ, CSL, como todas as demais empresas, coloco aí as alíquotas nominais, não são alíquotas efetivas, obviamente, porque não dá para a gente calcular a alíquota efetiva, mas vamos pensar numa alíquota nominal de 34%. Muitas delas, na verdade, estão numa situação deficitária hoje, elas não estão fazendo lucro, já explico para vocês por quê, mas elas pagam IRPJ e CSL como qualquer outra empresa, elas pagam PIS/COFINS como qualquer outra empresa, 9,25%, tem o mesmo desafio que quaisquer outras empresas têm para acumular créditos de PIS/COFINS, ou seja, não é uma tributação irrelevante, e pagam ISS também sobre as suas receitas, como quaisquer outras empresas, a uma alíquota de 2% a 5%. A base de cálculo de PIS, COFINS e ISS, a discussão da base de cálculo é um pouquinho complexa, merece um aprofundamento, e por isso que a gente tem o João Rafael, que falará logo em seguida exatamente sobre essa questão da apuração da base de cálculo destes tributos nesse setor. Essas empresas, elas ainda têm que pagar mensalmente uma taxa de fiscalização que é cobrada nesses montantes que estão colocados aqui, montantes calculados em função da faixa de arrecadação com as apostas de cada uma dessas empresas, e temos ainda as tais das destinações legais, os repasses. Hoje, 12% das apostas, dos recursos arrecadados pelas BETs com apostas, deduzidos prêmios, 12% desse valor arrecadado é repassado para algumas entidades beneficiadas, ou seja, só 88% dessa arrecadação fica com o agente operador. É muito tributo, pessoal, é muito tributo, e no cenário da reforma tributária, não se teve piedade com essas empresas também em nenhuma medida, porque, muito resumidamente, elas vão pagar a alíquota de referência cheia, sem nenhum desconto, os apostadores não terão crédito, ou seja, nós teremos uma tributação cheia, sem crédito. Eu estou pessimista, viu, Roberto? Eu não falo nem mais em 26,5%, eu já falo nos 28% mesmo, eu perdi a esperança da gente conseguir ficar nos 26,5%. Eu já estou pessimista, vamos para os 28%. Então, eu estou pensando aqui em 28% de BS-CBS, e tem um outro fantasma que paira sobre o nosso setor, que é o fantasma do imposto seletivo. Não sabemos ainda qual será a alíquota, mas eu tenho absoluta certeza de que isso vai gerar um monte de contencioso, porque fala-se num seletivo a uma alíquota relevante. Eu já ouvir falar de alíquotas que simplesmente matariam o setor. Matariam o setor e fariam com que um setor que já é muito tributado, ele se torne basicamente inviável em função de um seletivo pesado que venha se cobrar. Tenho dito aquela frase popular, repetida, aquela frase bastante popular, de que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. E o tributo aqui, ele pode até ser um remédio, uma coisa boa para a sociedade, mas se nós exagerarmos nessa dose, ele vai virar um veneno. Além do que, tanto no que diz respeito a esse imposto seletivo, como também, faltou comentar para vocês que aqueles 12% de repasses obrigatórios, pode ser que esses 12%, eles aumentem para 18%, em 6 pontos percentuais, se a medida provisória 1303 for aprovada exatamente num artigo que pretende aumentar esses 12 para 18. Isso aí vai gerar um monte de contencioso, pessoal. Eu posso, no caso de um serviço público que é prestado, é um serviço público, sim, prestado sob licença, mudar a regra do jogo no meio do caminho, dizer que eu vou cobrar um repasse de 12% e depois eu passo a cobrar um repasse de 18%, ou venho com um imposto seletivo que só Deus sabe qual virá.
Eu acho que isso aí vai ser super questionado e, com razão, poderá ser levado para os tribunais e virar um contencioso bem relevante. Queria mostrar para vocês alguns dados do setor, até para tentar desmistificar e desconstruir alguns preconceitos. Vejam bem, esses dados que aí estão, eles foram recentemente divulgados pela SPA, que é a Secretaria de Prêmios e Apostas. O secretário Regis divulgou esses dados que eu coloquei para vocês nesse slide, que no primeiro semestre de 2025, o setor ele teve o que a gente chama de GGR, na linguagem, no jargão técnico do setor. O setor ele arrecadou de GGR 17 bilhões de reais. 17 bilhões de reais. O que é o tal do GGR? São os valores apostados menos os prêmios pagos para os jogadores. E o secretário afirmou que a SPA identificou que cerca de 18 milhões de brasileiros, 17,7 milhões de brasileiros apostam no país, que o gasto médio por apostador ativo é de cerca de R$ 980, representando uns R$ 160 por mês. O secretário disse, isso não é preocupante. Diferentemente do que a mídia aposta, que as pessoas estão indo à falência, que as empresas estão falindo em função do setor de apostas, o próprio secretário da SPA, ele admitiu que essa média de aposta não é preocupante. E mais do que isso, eu já conversei com várias pessoas que, quando a gente fala do agente operador de apostas, as pessoas pensam que não, mas a casa sempre ganha. Os apostadores sempre perdem tudo. Pessoal, não é assim. Na verdade, lembrando daquele conceito que eu disse há pouco de aposta de cota fixa, na verdade, você, nessas apostas, sempre vai ter um percentual relevante de ganhadores ganhando e outros perdendo. Na verdade, o que fica para casa, normalmente conforme palavras do secretário Regis, que está aí, é algo em torno de 7% do valor apostado, 5%. Então, na verdade, do volume total apostado, uma parcela muito pequenininha fica com a casa. Mais do que isso, no caso da cota fixa, por lei, cota fixa online de cassino, por lei, de acordo com o regulamento, a aposta tem que proporcionar, em termos de ganho, para os apostadores, no mínimo 85% do valor apostado. Isso está na regulamentação. E daí, muito rapidamente, nesses 4 minutos que me restam, eu queria fazer aqui uma comparação com dados de um outro setor. E faço essa comparação sem preconceito nenhum. Para quem me conhece, para quem esteve comigo ontem à noite, sabe que eu gosto muito de uma cervejinha. Eu não tenho nenhum preconceito com o álcool, muito pelo contrário, muito, me agrada. Mas vamos analisar o setor, esse setor que eu gosto, não quero que termine, o setor das bebidas alcoólicas. Estima-se que 10%, isso aqui é um dado do governo, tá? Estima-se que 10% da população brasileira sofra com doenças crônicas relativas ao álcool. A estimativa da ludopatia me parece que está girando, que é ruim, é péssimo, mas está girando ao redor de 2%, 3%. É ruim, tem que ser combatido. Nesta matéria, indica-se que, em 2023, as famílias brasileiras gastaram 33,4 bilhões em bebidas alcoólicas. Esse dado foi, agora, nesse slide, esse dado foi extraído de um site do governo, é um dado que vem diretamente do governo. Eles estimaram que o consumo de bebida alcoólica no Brasil resulta em um custo para o Brasil, direto e indireto, na ordem de quase 19 bilhões de reais por ano. Isso é o custo com SUS, custo com perdas de vida, custo com doenças. Então, eu acho, pessoal, que não deveríamos demonizar nada, nem a bebida, nem a cervejinha, nem a aposta. Na verdade, a gente tem que equilibrar com muita sabedoria, com muito cuidado, os tributos. Por quê? Porque a tributação pode matar um setor.
Nós tivemos, num passado recente da história da humanidade, um experimento social, que foi o experimento do prohibition, do álcool, nos Estados Unidos. E, nessa ocasião, como vocês bem sabem, ali na década de 20 do século passado, nos Estados Unidos, eles resolveram proibir bebida. O que aconteceu lá? O que aconteceu? As pessoas continuaram consumindo álcool, porque já fazia parte da cultura daquela sociedade consumir álcool, mas quem fornecia o álcool passou a ser a máfia, passaram a ser os ilegais, sem nenhum pagamento de tributo, fomentando crime e fomentando negócios muito ruins. A ilegalidade ela é muito ruim para qualquer tipo de setor da economia. No caso das apostas, eu acho que é absolutamente inegável que elas já caíram no gosto da população brasileira. E não dá, assim como no caso da bebida, para do dia para a noite a gente virar a chavinha e falar assim, não apostem mais 18 milhões de brasileiros, parem de apostar. E a gente constata isso, Roberto, quando a gente percebe que hoje, segundo dados da LCA, aparentemente mais de 50% do mercado de apostas ainda está nas mãos de empresas que atuam no exterior de maneira irregular. Ou seja, se a gente aumentar o tributo demais dessas empresas que estão aqui no Brasil, regulares, observando algumas obrigações muito sérias de jogo responsável, se nós apertarmos essas empresas, elas vão embora. Elas vão embora porque metade do mercado já está na ilegalidade. Na verdade, o que a gente tem que fazer é lutar para que esse mercado ilegal não exista mais. Temos que usar todos os tributos que estamos arrecadando para fazer com que esse mercado ilegal não exista mais, para a gente não criar. Esse Al Capone é bonitinho, né? Esse desenho ele é bem simpático. Nós não queremos Al Capones sendo criados. Terminando, só para vocês terem ideia, não vou ler esse slide, mas as empresas regularizadas no Brasil, elas são hiperregularizadas, elas têm que observar diversas diretrizes de jogo responsável, diretrizes essas que não têm que ser observadas pelas empresas ilegais. Por fim, só para a gente fazer a conexão com o mundo do futebol, que tem tudo a ver com o que Marília falava há pouco. Como a Marília muito bem apontou, dos 20 times da Série A do Brasileirão, todos eles recebem patrocínios relevantes, muito relevantes dos agentes operadores de apostas. Se a gente cortar esse patrocínio do dia para a noite, a gente vai dar uma pancada no futebol, o futebol realmente vai perder muito dinheiro e nós vamos ajudar aquelas empresas que hoje atuam na ilegalidade, porque para elas é ótimo, elas já não podem, não têm acesso a esse tipo de publicidade. Elas vão ter mais espaço ainda para divulgar os seus produtos ilegais. Para quem é flamenguista, aqui, quantos flamenguistas temos aqui na... Não tem flamenguista? Não sei se vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas neste mês o Flamengo fechou o maior contrato de patrocínio de camiseta da história da América do Sul, que envolve um valor de 250 milhões por ano. Então, não sei, não vou fazer propaganda de nenhuma, mas olhem só como esse tema, pessoal, eu não quero aqui convencê-los em nenhuma medida que quem não gosta de jogar, que passe a jogar, quem não gosta de jogo, que passe a ser um entusiasta do jogo, mas que pensemos juntos no que é melhor para a nossa sociedade, em termos de arrecadação e saúde pública, inclusive. Que não exageremos na dose do remédio até que ele se torne veneno, que essa atividade ela seja tão restrita que ela vá toda para a ilegalidade, afetando, inclusive, o nosso tão querido futebol. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Ana, pela sua excelente explanação. Eu gostaria até de falar sobre o imposto seletivo,
mas eu acho melhor não. Principalmente quando a gente trata em relação aos clubes de futebol e também ao crescimento econômico do país. Então, eu vou me ater aqui e prometo não falar do seletivo. Mas eu gostaria de abrir aqui um parêntese para dizer que a professora Ana Carolina, ela sempre faz os meus olhos brilharem realmente a cada fala dela. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de dividir um painel com ela. Isso me enche de orgulho. E aí, talvez, justamente já no clima do nosso painel, eu posso dizer que eu zerei o game, professora. É realmente uma honra estar aqui ao seu lado. Bom, vamos dar a sequência no mesmo tema. No entanto, aprofundando um pouco mais sobre as controvérsias atuais da tributação das apostas online. Para falar sobre esse subtema, vou convidar o Dr. João Rafael Gândara. Ele que é mestre em Direito Público pela UERJ, diretor da BDF, presidente da Comissão de Assuntos Normativos e Judiciais Tributários da OAB-RJ, comissão essa que me orgulha em fazer parte e tê-lo como presidente. Também é professor visitante da FGV Rio e sócio do Pinheiro Neto Advogados. Maravilha. Muito obrigado. Boa tarde, Marília. Boa tarde a todos. Acho que a gente está numa palestra, numa mesa sobre tributação do mundo esportivo, então vou me permitir abusar um pouco aqui das metáforas esportivas, dizer que é um prazer pertencer a esse time de craques aqui e jogar essa, que é, acho que a Copa do Mundo aqui no Brasil do direito tributário, que é o Congresso da ABDF, né, lindamente organizado, então parabenizando a comissão organizadora e cumprimentando a todos os presentes, aqui uma plateia cheia de amigos, inclusive com a minha torcida organizada lá do Pinheiro Neto, então isso muito me orgulha de começar a falar nessa palestra meio depois do almoço, quase como se fosse um Globo Esporte ali, e falando sobre a tributação de apostas esportivas, que, como a Ana bem colocou, é um tema polêmico. É um tema polêmico, e eu não queria aqui deixar de, já que estamos... O que agrada as mesas de debates é a polêmica, né, me furtar de dar um depoimento, né, porque, assim, acho que como muitos que desconheciam o setor, eu também tinha um certo preconceito. Você fala, esse é um setor que não vai agregar nada à economia, ele vai simplesmente dragar uma série de recursos aqui, não vai produzir nada, não vai arrecadar nada, e, no final de contas, a gente só vai ter perdedores, né? E, enfim, felizmente, a gente tem tido a oportunidade lá no escritório de trabalhar muito junto a essas empresas, né, que são empresas que estão presentes no mundo todo. São as grandes operadoras, né, de cassinos, de jogos esportivos nos Estados Unidos, na Europa. São empresas que estão presentes, inclusive, em países muçulmanos, né? E aqui no Brasil, quando a gente começou, então, a ver o que era, a gente viu o quanto tempo a gente estava atrasado nisso. Porque o nosso prohibition, Ana, foi lá na década de 46, quando proibiram o jogo no Brasil. E isso, né, para muitos falaram, não pode ter jogo aqui no Brasil. Só continua tendo jogo aqui no Brasil, né? Continua tendo as loterias, continua tendo a corrida do jockey, continua tendo uma série de possibilidades de jogos de azar. E o que é pior, talvez a parte mais rentável desses jogos de azar tenha ido justamente para o crime organizado. Aqui no Rio de Janeiro, lamentavelmente, temos a questão do jogo do bicho, aqui, que é histórica na cidade, né? E aí todo mundo fica muito assustado quando vê os números que hoje aparecem superlativos no setor de bet. Mas, gente, não é que isso não estava... Isso estava aí. A gente não tinha visibilidade. Hoje a gente tem visibilidade, hoje a gente tem regulamentação, hoje a gente tem esses recursos circulando na economia formal. Então, ao invés disso ir para comprar arma, vai para patrocinar clube de futebol. Então, eu acho que a gente está vendo uma mudança, e acho que a maior prova os números estão dados aí, ou seja, é um setor que pretende arrecadar só em um ano 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais é o que o governo estima arrecadar com o IOF, esse aumento de IOF. Exatamente o mesmo número. E olha a polêmica que deu, para você ver como é que é um setor, hoje, uma indústria de entretenimento que acaba de chegar no Brasil e que não são as suas apostas, são os desenvolvedores de jogos, são as empresas que fazem esses odds. Enfim, tem todo um ecossistema que existe no mundo inteiro e que agora está vindo para o Brasil. Então, me parece aqui que a gente fez uma opção interessante como país, que foi de regular esse setor,
exigir que ele venha para cá, porque antes esses recursos absolutamente ficavam fora do país. Então, hoje, para você ter uma BET regular, você tem que ter uma empresa brasileira, constituída aqui no Brasil, pagando todos esses tributos que a Ana bem colocou. Então, eu acho que nós temos aqui uma possibilidade, né, de formalizar um setor da economia, gerar receita e canalizar boas experiências. E onde é que pode estar o grande problema desse setor? No tributo. Porque, como a Ana bem mostrou, né, é um setor que, intuitivamente, as pessoas falam, não, vamos tributar muito pesadamente. E aí a gente vai quase que testando a resistência da curva de Laffer ali, né? Não, eles podem, já pagaram um pouquinho. E aí o que a gente tem? Tem esse dado importante da LCA. A gente vê que mais da metade desse setor está fora do país. Está ilegal. Então, se a gente pega e pesa muito a mão, como a Ana colocou, o que acontece? Tem que pagar mais imposto? Eu diminuo o prêmio. Eu diminuo o prêmio, eu diminuo a atratividade para o apostador. Então, é melhor o sujeito fazer uma aposta ilegal, e existem sites ilegais, e a gente teve um evento lá no escritório recentemente, foi o pessoal do Banco Central, o pessoal da Secretaria de Planejamento e Apostas, um evento aberto a todos, a gente todo ano está fazendo para dar visibilidade ao que está acontecendo no país em termos de regulação, e você vê que tem sites desses que o sujeito sequer tem premiação. Ou seja, é um golpe, né? O sujeito entra lá e não tem nada, porque a empresa, para ela ser uma BET regular, ela tem que cumprir uma série de requisitos, ele tem que auditar o sistema para ver se realmente está cumprindo aqueles requisitos, né, do rating lá de aposta, etc. Então, qual é a importância do tributo nisso? Se a gente tributa muito, a gente acaba diminuindo essa rentabilidade e a gente aumenta esses 50, eles viram maior. Então, o que a experiência bem-sucedida no resto do mundo mostrou? Países que têm mercados desenvolvidos, como, por exemplo, o Reino Unido e os Estados Unidos, o que eles fazem? É uma tributação relativamente baixa. Os Estados Unidos varia muito, é uma tributação estadual, varia de estado para estado, então, sei lá, em Las Vegas, ali em Nevada, é menos de 10%, óbvio, eles querem incentivar, mas na maior parte dos estados americanos gira entre 10% e 20% do GGR, né, que é esse conceito que ela falou, né, é valor arrecadado menos as premiações pagas. Na Europa, principalmente no Reino Unido, você tem alguma coisa em torno de 15%, 20%. E aqui a gente está elevando demais esse negócio. O que deveria ser a estratégia? Trazer os outros 50% para a legalidade. Derruba os sites ilegais, faz uma tributação razoável, justa, e aí você consegue canalizar esse setor por meio da tributação para a formalidade. Então, apenas alguns dados aqui, né? Em que a gente já viu, né, o futebol acho que é um grande beneficiado, né, isso vai para o esporte, boa parte do que se arrecada, inclusive, né, nesses 12, que agora pode ser 18, tem destinações sociais para o esporte, então a gente tem aqui como gerar e extrair desse setor o melhor possível. Tá? Eu vou tratar aqui, basicamente, né, de dois temas muito caros a esse setor aqui, que está se desenvolvendo, a gente está tendo que estudar essas questões que se colocam, porque eu acho que o mais importante é trazê-los para a formalidade e aplicar a eles as regras que têm em vigor. Então, com relação aos incentivos, o que é um incentivo para os apostadores? Um incentivo é quando a casa de apostas ela concede algum tipo de facilidade, de bônus, de benefício ao apostador. Isso pode variar muito, né? Você tem uma regulamentação hoje da Secretaria de Prêmios e Apostas, ela diz que não pode ter um bônus que condiciona um novo depósito, ou seja, para depositar isso eu tenho que fazer um novo depósito, nem dar um dinheiro em adiantamento para previamente você apostar. No entanto, né, a própria nota técnica, do Ministério da Fazenda, ela vai dividindo. Então, você tem recompensas não financeiras, por exemplo, você tem um free spin aqui, você pode, né, um giro grátis aqui, uma rodada grátis, isso está fora do GGR. Aí ele fala das recompensas financeiras sacáveis, que são aquelas que o apostador, né, ele pode retirar e converter em pecúnia, e aquelas recompensas financeiras não sacáveis, né, em que ele simplesmente não pode sacar, mas ele pode utilizar, por exemplo, para fazer novas apostas. Como é que deve ser essa tributação? Bom, antes de mais nada, como é que há uma receita de uma casa de apostas? Para ter uma receita de casa de apostas, né, você tem que ter, obviamente, uma aposta fracassada. Né? Então, para dar um exemplo agora, né, como no painel de futebol aqui, não poderia deixar de me furtar de falar, né, temos hoje à noite o grande clássico carioca aqui, entre Vasco e Botafogo, não é isso? E aí,
quem é que vai ser a receita das casas de apostas? Obviamente, as apostas dos meus colegas botafoguenses, né? Doutor Felipe Renault, doutor Adilson, né? Doutor Felipe ali, doutor Tales. Faço questão aqui de citar nominalmente todos os botafoguenses, não é isso? Da sala. E aí, eles é que vão gerar essa, né, receita para a casa de apostas, né? E os vascaínos, obviamente, vão receber os prêmios, né? E, portanto, vão diminuir o GGR lá. Mas o que diz respeito propriamente aos incentivos, né? Então, vamos lá. Imagina que eu pague R$10 lá para apostar no Vasco, né? E aí, a casa de aposta me dá um incentivo de R$5. Então, R$10 eu apostei, R$5, total de aposta 15. Se eu ganhar, né, ela dobra o valor que eu apostei. Então, vamos lá, né, o Vasco, os odds estão desfavoráveis, então a gente vai ganhar R$30. Né? A questão isso daí tem a aposta do vascaíno, tem a aposta do botafoguense. Né? O botafoguense, ele vai lá e vai perder a aposta. Né? Se bem que eu gosto de um esporte de risco, né, que é apostar no Vasco em público, não é isso? Sabendo que amanhã todo mundo vai me encontrar, né? Mas vamos lá. Então, na seguinte situação, né, é a aposta, né? E aí, vamos lá. Então, digamos, né, que aconteceu o que eu estou prevendo aqui que vai acontecer, que eu estou apostando que vai acontecer, que o Vasco vai ganhar. E aí, o Vasco, então, ganhando, o que o botafoguense vai ter ali? Derrota, aposta fracassada, é receita da casa de aposta. Mas o que é a receita da casa de apostas? É aqueles R$10, né, só que foi apostado, ou aqueles R$5 também entrariam nisso. Na nossa visão, né, esses R$5 são um incentivo, isso não é elemento positivo que se agregue, né, como Roberto bem falou, ao patrimônio da casa de apostas. Então, aquilo não deve ser computado e arrecadado. Mas o modelo de apostas da SPA, ele não é tão claro com relação a isso. Então, eu acredito que, quando isso for transmitido pelas casas de apostas ao fisco, pode acontecer algum tipo de problema. Né? E, da mesma forma, né, o que é o prêmio dedutível? O prêmio dedutível é aquilo que tem que ser pago ao apostador. Então, se o recurso é sacado, obviamente, aquele 5, né, ou seja, o total, né, o 20, a diferença que eu paguei de prêmio para ele, todo esse valor tem que ser deduzido e, consequentemente, vai afetar negativamente a base de cálculo desses tributos. E um último ponto aqui, com relação à questão do aproveitamento de crédito e PIS/COFINS. Pois é, também temos uma mesa de PIS e COFINS para falar de BET. Né? Eles estão numa sistemática não cumulativa e, obviamente, vocês imaginam, né, a grande despesa das BETs. Marketing, publicidade. Hoje em dia, é o que nós conhecemos as BETs, existem 70 delas, né, e, obviamente, que para que elas apareçam, né, como bem disse a Fernanda no artigo recente sobre isso, quem não é visto não é lembrado, elas têm que gastar maciçamente publicidade, porque ninguém que não conheça uma BET vai entrar no site dela para apostar. Então, são as marketings que a gente chamou de offline, né, naqueles clubes de futebol, o marketing online, que são aqueles banners que nós vemos agora por todo lugar da internet, né, para a gente clicar e apostar, e mesmo aqueles afiliados, né, alguns deles bastante famosos aqui, né, que têm aqueles links para, de alguma forma, estimular as apostas. O que nós, de uma forma geral, temos visto? Né? Embora saibamos todos, né, do caso ONB, os critérios da relevância e essencialidade, né, no caso de marketing, a gente tem visto uma jurisprudência que é majoritariamente contrária, né, entendendo que essa despesa é uma despesa quase que facultativa das empresas, de uma forma geral, para o comércio. No entanto, existem precedentes recentíssimos do CARF, né, do final do ano passado, início desse ano, que sinalizam numa direção contrária e bastante interessante, a meu ver. Tem um caso emblemático, que é o caso da Netshoes, em que se analisou exatamente essa situação, de uma empresa, não de apostas, mas uma empresa integralmente online. Uma empresa que não tem outra forma de contactar o seu usuário, realizar vendas e gerar receita, que não utilizando canais digitais. E, no caso específico, reconhecendo essas peculiaridades, né, o CARF, de forma muito interessante, entendeu que havia ali uma peculiaridade e entendeu que era necessário, sim, né, diferenciar esse ramo do mundo digital e reconhecer os créditos de PIS/COFINS sobre as despesas de publicidade. Me parece que há uma analogia clara aqui no caso de BET. E, inclusive, a tecnologia está a nosso favor. Porque, hoje, os sistemas de tecnologia de marketing estão tão especializados
que as empresas conseguem verificar até de onde é que veio a aposta. Então, ela sabe que ela pagou um valor, que esse valor foi inserido num banner de um determinado site, e quantas pessoas clicaram ali, quanto elas apostaram e o que aquilo se converteu em receita. Então, acho que está muito demonstrado, né, que se eu não tivesse aquele guichê virtual, eu não teria gerado aquela receita, e a prova disso é tecnológica, ela é possível de ser feita, e acho que é uma prova bastante interessante para as empresas do setor. Então, meus amigos, nesse pouco tempo aqui que eu tinha, né, eu gostaria só de agradecer mais uma vez, né, a atenção de todos vocês, né, de dizer que, apesar dos riscos que ocorrer amanhã, né, mas caso eventualmente algum desastre aconteça hoje, né, amanhã a gente terá outros assuntos que não o futebol, não é isso? Estamos aqui no Congresso de Direito Tributário, eu farei questão de lembrá-los amanhã sobre isso, mas dizer, Ana, como você bem colocou, que aqui não tem uma casa que sempre ganha. Ou melhor, se tem uma casa que sempre ganha, essa casa é o fisco, porque ela tributa tanto a bet quando a aposta é fracassada, quanto o apostador quando a aposta é bem-sucedida. E as bets não querem, né, contar com a sorte, elas simplesmente querem respeito às regras claras e, evidentemente, um bom fair play. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigada, doutor João Gândara. Agradecemos as provocações literais. Ainda bem que agora, como o Felipe Renault saiu, diminui um pouco a chance de que essas provocações ultrapassem essa sala. Então, agora só temos 2 botafoguenses, antes tínhamos 3. Então, o risco também diminuiu. Vamos ver amanhã como que vai ficar a sua presença aqui no Congresso. Bem... o professor Adilson segue aqui, mas já diminuiu o público botafoguense. Nos dirigindo já para o encerramento dessa exposição, nós vamos finalizar com uma chave de ouro. E a gente vai tratar aqui do subtema que é a tributação do Fantasy Sport, o qual contará com uma amiga querida e uma verdadeira inspiração, que é a professora doutora Fernanda Parisi. Ela que é doutora e mestra pela PUC, em Direito Tributário pela PUC São Paulo, sócia do Drummond Parisi Advogados e Taxbox e diretora da BDF. Tem uma coisa que não está constando aqui no currículo da Fernanda, que muito provavelmente ela não enviou, mas a Fernanda ela tem o sorriso mais contagiante da área tributária. E eu posso provar, eu fui aluna dela e ela me deu aula de IPI. Eu tenho certeza que, durante a fala dela, todos vocês vão sentir vontade de sorrir também, porque a Fernanda ela fala sorrindo. Então, ao sair daqui, todos sairão mais felizes, mesmo tratando de assuntos tão complexos. Bem, doutora Fernanda. Bom, muito obrigada. Eu queria agradecer o carinho da Marília, que foi minha aluna no IBMEC há anos atrás, e se tornou uma querida amiga. E, bom, eu não vou gastar muito do tempo aqui com agradecimentos, mas eu queria agradecer a nossa presidente, a professora Betina, queria agradecer o comitê organizador, aqui na presença do Bechara e da Ana, que foi muito modesta, né, porque ela trabalha arduamente para a BDF, então queria agradecer vocês organizarem mais esse congresso maravilhoso. Quem me conhece já há um tempo sabe como eu sou apaixonada pela BDF, desde a primeira vez que o Catão me trouxe, que eu nem morava no Rio, naquela época eu nem sonhava em morar no Rio, fiz um evento de CMS que foi muito bacana, então não tem alegria maior. Além disso, esse painel é bem prata da casa, né, com diretores, conselheiros da BDF, a Marília já está praticamente imersa aí também na BDF com a gente, então é uma alegria muito grande para falar de um tema que eu gosto muito. O tema de tributação das novas tecnologias nem foi uma escolha minha, foi uma escolha dos clientes que começaram a aparecer no escritório e, obviamente, eu comecei a estudar mais esses temas, inclusive advogando para a BETS, né, e também sendo responsável pela cadeira no IBMEC, que também gerou aí alguns cursos nossos, inclusive da BDF, que eu gostaria de recomendar, as aulas estão gravadas para quem tiver interesse.
Eu gostei muito que o João terminou a palestra dele falando que a casa de apostas que mais ganha é o fisco. E a primeira palestra que eu dei foi na BDF Jovem, sobre bets, em 2023. Eu comecei a minha fala, a gente ainda não tinha o mercado regulado, dizendo que todo mundo estava ganhando dinheiro com as bets, menos o governo brasileiro, porque até então a gente não tinha as outorgas de 30 milhões cada e toda a arrecadação que nós temos. E também queria pegar outro gancho da fala da Ana sobre essa questão do preconceito, da desmitificação, e trazer para vocês que tanto as bets quanto os fantasies, eles têm muito crescimento, porque o crescimento vai junto com o crescimento dos smartphones, porque a gente já fazia bolão de aposta no escritório, a gente já aposta em jogo há muitos anos, é uma coisa cultural do brasileiro. Então, a partir do momento que alguém tenha a inteligência, a tecnologia para disponibilizar isso num celular e muitas pessoas poderem jogar e participar, realmente fica muito mais fácil. Em relação ao fantasy, que é especificamente o meu tema, a gente também já tem isso há muitos anos. Afinal de contas, quem aqui nunca jogou FIFA e tinha que montar os seus times, né? Então, quando a gente fala desses temas, e eu também queria só fazer uma observação, que a gente está aqui tratando das SAFs, da tributação dos atletas, das bets e dos fantasies, mas o mercado de iGaming movimenta bilhões e fatura muito mais do que Hollywood. Tá? Eu gosto desse exemplo do Hollywood porque ele parece que mostra mais para a gente essa realidade. Então, um país que precisa desesperadamente de recursos financeiros, né, como o Brasil, ter esse mercado regulado é maravilhoso. E é um mercado que tem uma regulação muito recente. Nós estamos falando de, basicamente, 8 meses, né, de regulação. Obviamente que os fantasy já tinham uma regulação pela aposta, não pela aposta esportiva, mas como um esporte eletrônico, mas realmente isso foi consolidado, né, com a 14... Agora me deu um branco... 970, né? Deixa eu ver que está na cola, gente. Ixi. Tá. Com a regulamentação, a gente tem aí essa difusão desse conhecimento e o mercado regulado. Então, eu queria parabenizar a Ana, porque ela colocou isso com muita propriedade, né? Inclusive, a gente estava conversando antes, né, Ana, só 2% dos casos de vícios e tudo está relacionado ao jogo, então é muito importante a gente conhecer antes de julgar e criticar. Bom, então, já feito esse breve introito da mudança de paradigma... Olha, gente, acho que eu estou ganhando tempo, hein, porque o cronômetro não rodou ainda. Vou considerar que o meu tempo ainda nem começou. Nem começou. Já comecei com sorte aqui. Bom, tudo bem. Então, essa mudança de paradigma, né, hoje a aposta, o fantasy, está tudo na nossa mão com o celular. O que a gente tem que entender? Que, aproximadamente, enfim, eu me perdi aqui, mas eu vou voltar, vou na honestidade. Essa cola está difícil de enxergar. Vamos pôr óculos, gente. Bom, já falei aí do faturamento, da arrecadação. Lembrei, por que eu me perdi. Que a Ana também falou do GGR, eu só queria fazer uma observação. 8 meses, não tem nem um ano e já querem aumentar 50% do GGR, né? Fora o imposto seletivo, que eu vou falar um pouquinho também. Mas vamos brincar de técnicos, né, de futebol, de basquete ou do que vocês quiserem, e vamos entender o que é o Fantasy Sports. Bom, como vocês estão tendo aí, o Fantasy Sport, ele é um jogo de estratégia, tá? De conhecimento. Quem é que vai se dar bem? Meu aluno Fabiano, estou vendo ele ali na ponta, né, Fabiano? Sabe muito bem disso. O que a gente tem? Vamos montar um time. Então, quem se inscreve no Fantasy Sport vai ter uma diversão, porque ele vai brincar de técnico. Ele vai se cadastrar numa determinada liga, liga de basquete, liga de futebol, liga de beisebol, né? Aqui no Brasil a gente só fala de futebol, mas o fantasy é muito grande em outros países, né? E a gente tem vários outros esportes aí que tem os times. Ele recebe um determinado recurso virtual para que ele possa adquirir os jogadores e montar o time.
Quando eu digo que ele vai montar o time, não sei se é o Arrascaeta, agora vão me xingar, né, que esse nome fica muito, os alunos falam muito, mas ele vai pegar o melhor goleiro, vou pensar no Campeonato Brasileiro. Então, eu quero participar o meu time numa rodada ou num campeonato todo, numa temporada. Então, eu vou escolher o melhor goleiro, eu vou escolher o melhor atacante, o melhor lateral, enfim. Então, você monta um time com esses recursos. A premiação ela é fixa, não tem odds, tá, que podem variar, como no caso das bets. Então, você pega esse valor fixo pré-estabelecido, que vai ser o prêmio final. Tá, Fernanda, mas quem é que vai ganhar? Vai ganhar quem fizer mais pontos na campanha, seja na partida, seja na temporada, naquele campeonato. As regras, elas são muito claras e elas já são pré-estabelecidas, tá? Então, você já sabe que, olha, se ele fizer gol, vai ter tanto ponto. Se não fizer, foi lateral, teve falta, o jogador foi expulso. Então, a gente tem aí o quê? Um fator conhecimento, já sei quem joga bem, já sei quem vai fazer cena, que sofreu falta, não vai, mas tem um pouquinho do elemento sorte, né? Afinal de contas, a gente nunca sabe quando alguém vai estar de mal com a vida e vai quebrar o nosso jogador preferido. Então, eu costumo dizer, já passando aqui, que, diferentemente dos outros concursos, né, aí que a gente estava falando de prognósticos, a gente tem aqui no Fantasy Sport o que prevalece? O conhecimento, a destreza do jogador. Mas, obviamente, que você tem uma nuance do evento sorte, porque eu não falo jogo de azar, tá, gente? Eu falo jogo de sorte. Sou uma sagitariana raiz otimista. Então, é diferente, porque quando eu vou na loteria, eu vou rezar ali para aquela bolinha pular os números que eu joguei. Totalmente aleatório. Quando eu vou para a bet, é aleatório? Parcialmente, no meu ponto de vista. Por quê? Porque eu já sei as odds, eu já sei o time que está fazendo uma boa campanha, não está fazendo a campanha. Então, tem uma probabilidade sempre maior do Fluminense ganhar, né, Bechara? Então, a gente tem esses cenários. Mas a natureza jurídica, ela fica muito evidente a diferença, a meu ver, dos fantasies para as bets, tá? Que também não são 100% aleatórias, e anos-luz de distância das loterias, porque é a estratégia, é o conhecimento. Então, a gente vê o quê? O fantasy, eu crio um time virtual, só que no meu time virtual, ele é formado do quê? De atletas reais. Né? Eu tenho meus avatares ali, mas eu estou escalando os atletas da vida real. E a performance deles em torneios reais é que vai gerar os pontos para a minha competição. Né? Ontem o Becha até deu um spoiler ali dos fantasies. Né? Então, esse fato de ser a estratégia, o conhecimento, escalar o time, eu posso tratar igual a bet? O que vocês acham? Evidentemente que não. Então, por que será que há essa confusão, embora, inclusive, a lei traga um artigo 49, essa distinção? Né? Por que a gente tem essa confusão? Será que por causa do imposto de renda dos jogadores, que tem o mesmo tratamento? Será que por isso que colocaram os dois no imposto seletivo? Me parece que não. Né? Eu acho que a diferença é muito evidente. Então, eu não vou ficar lendo o artigo inteiro, obviamente, mas só para vocês terem em mente aqui, o artigo 49 da lei, ele diz, não configura exploração de modalidade lotérica, promoção comercial, aposta de cota fixa, estando dispensado de autorização do poder público a atividade de desenvolvimento ou prestação de serviços relacionados ao fantasy. Ou seja, a própria lei já faz uma segregação muito evidente e inconteste em relação à natureza jurídica das bets e dos fantasy sports. E aí vocês vão falar, mas, prof, então por que a gente tem esse tratamento igual do imposto de renda dos ganhos líquidos, né, que é retenção definitiva na fonte, etc. Veja, a maior parte do público de fantasy é o mesmo público das bets, porque é quem gosta de esporte. Se eu mantivesse aquele tratamento anterior, né, com as alíquotas progressivas, e não tivesse uma uniformidade, o que eu ia fazer? Ninguém vai jogar fantasy,
né? A pessoa que está lá pensando no dinheiro, vai todo mundo para as bets. Então, este é um elemento de conexão. Agora, quando a gente fala em imposto seletivo, eu tenho um elemento de conexão? Me parece que não. Né? E vejam que interessante, essa solução de consulta que eu trago da Prefeitura de São Paulo, ela, inclusive, vai além. Né? Eu sempre, agora eu vou ter que mudar, porque era a minha questão de prova no IBMEC, eu vou ter que mudar essa questão, né? Porque eu sempre fazia essa pergunta, olha, gente, qual que é a natureza jurídica do fantasy? Curiosamente, muitos alunos, eles sempre falam, é tecnologia, benefícios de tecnologia. E aí, eu faço essa provocação a vocês. Se nós usarmos a teoria do ISS, seja mais antiga, né, do querido, saudoso professor Aires Barreto, qual que é a utilidade material ou imaterial que eu entrego para o tomador de serviços, ou mesmo a nova vertente do STF, a utilidade econômica que está sendo entregue através daquele serviço, né, de qualquer maneira, seguindo uma ou outra, será que eu estou entregando a tecnologia ou eu estou entregando o jogo, o esporte eletrônico? Me parece que eu estou entregando o jogo, embora eu use muito tecnologia. Mas eu gostaria de deixar um desafio para vocês pensarem, que é o seguinte, algumas empresas têm tecnologia própria, e mais de 50% da folha, já vamos fazer um planejamento tributário aí de RAT, tá, gente? Ver os CBOs aí, ver qual que é a alíquota maior, estão na tecnologia. E por que eu estou puxando a sardinha da tecnologia? Óbvio, eu sou advogada tributarista que trabalho no setor, mas não é só isso, tá, gente? Vejam, a reforma tributária ainda protege a tecnologia. E, como disse a Ana, com muita propriedade, nós queremos que tanto as bets quanto o segmento de fantasy, que tem uma projeção de crescer 10% ao ano, tá? Porque a gente acha que é só bet, não, tá, gente? Fantasy, a gente conhece mais o Rei do Pitaco, o Cartola, mas o fantasy também é bastante interessante. Tem um estudo científico aí feito pela Associação Brasileira de Bets e Fantasy Sports, que traz essa previsão de 9,34% de crescimento ao ano. Então, essas empresas vão começar a fazer os seus planejamentos e pensar na tecnologia. Né? Então, eu acho que é importante a gente ter isso em mente. Mas não podemos esquecer que, hoje, qual é a entrega principal? A entrega principal é o esporte eletrônico, por isso que a Prefeitura de São Paulo trouxe essa solução de consulta número 12, de agosto de 24, trazendo aí que é uma competição esportiva. E aí é muito divertido, porque os alunos ficam procurando ali na lei complementar, né, na lista anexa, e o item que melhor descreve é 12.11. Competições esportivas de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador, constante no artigo 1º da lei, aí da Lei de São Paulo. Então, de novo, quem vai ter sucesso no fantasy? Quem mais conhecer e puder, com base no seu conhecimento, nas estatísticas, no desempenho dos atletas, montar um time mais promissor. Tá? Por fim, eu gostaria de falar do imposto seletivo. Né? Tem até um artigo muito bom do Sérgio André, que ele publicou no Conjur, falando sobre isso. Acho que é um dos únicos que eu vi sobre o tema. E aí a gente entra naquela, poxa, mas será que a gente está falando de prejudicial à saúde? Ao meio ambiente? Me parece que não, né? Mas a saúde, fantasy esportes, prejudica a saúde? E aí eu só queria fazer uma última ponderação, que eu sei que eu não estou olhando para a Marília para ela não me cortar, tá, gente? Isso é estratégico aqui, porque agora eu já vi que eu já estourei o meu tempo. Mas, veja, prejudicial à saúde, você brincar de ser técnico, com prêmios fixos, que não tem adrenalina de saber se a odd vai virar, eu vou apostar no azarão, não tem adrenalina. Cadê a prejudicialidade? Faz mal à saúde? Gente, a gente tem que entender, e eu falo isso desde lá de trás, tá? Antes da lei, da 14.790, nós estamos falando de novas modalidades de entretenimento. É aposta, é ruim. Gente, aposta ruim já existe há muito tempo. Eu sempre conto a história do Almanara, que é meu restaurante árabe preferido, que foi perdido, o original do centro de São Paulo, no jogo. Né?
Então, casos extremos sempre existiram e sempre existirão, mas a cultura do entretenimento mudou. Hoje, os jovens ficam mais tempo na tela. Tudo bem, eu jogava Nintendo, tá, quando era criança, mas hoje a gente fica muito tempo, né? É relaxante. Você entra lá para se estressar, não, você entra para se divertir, né? Você fala, olha só, que nem a gente fazia nos bolões. Então, vamos entender o que é entretenimento e o que é doença. Não é novo. O crescimento dos smartphones tornou disponível um número muito maior de pessoas. Então, vamos apoiar, vamos incentivar. O país precisa de empregos, o país precisa de recursos de arrecadação, e todos esses, os fantasies, as bets, são grandes responsáveis aí por trazer muito dinheiro para a gente. E é isso que eu tinha muito mais para falar, mas eu tenho noção, tá, gente? Então, acabou. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, doutora Fernanda, pela excelente contribuição, por nos mostrar as diferenças entre os jogos online, entre as bets, o que seria legal e ilegal. Já nos encaminhando, então, para o encerramento desse painel, que não vai dar tempo de abrirmos para debate, porque nós já estouramos e a Carla me mataria aqui. Eu só gostaria de concluir falando, a partir dessas importantes ponderações, a gente percebe que o esporte ele vai muito além dos jogos dentro do campo e dentro das quadras. Existem, na verdade, grandes oportunidades, tanto para advogados, contadores, para programadores, engenheiros, que virão através dessas novas modalidades, essas modalidades online, e isso vai contribuir com o crescimento econômico do país através do esporte. Vou passar o último aviso, que é em relação ao evento de encerramento amanhã. Então, estão todos convidados para o evento de encerramento, tanto os participantes online, quanto aqueles que estão assistindo no formato híbrido. Será dia 28/8, às 20h30, no Faro Beach Club. Então, agradecemos a presença de todos e eu declaro por encerrado esse painel.